E aí, família, primeiramente, bom dia. Segundamente, saca só essa luz aqui, ó, me perseguindo. Saca só. Caramba. Mas vamos lá. Voltando não, né? Iniciando. Eu vim trazer aqui um tema. O tema é como ter ou criar intimidade com Deus. E eu estava falando com minha noiva, né, semana passada, e ela fez essa pergunta a mim, mas como uma forma pra gente tentar entender, porque ela tá mais, digamos assim, mais na minha frente, digamos assim, em termos de conhecimento. Então ela perguntou assim pra gente ver o que a gente tinha de conhecimento para tentar debater sobre esse assunto. E a gente chegou como se fosse num consenso de que a gente começa a criar ou ter intimidade com Deus quando a gente começa a se relacionar com Ele. Parece até besta falar isso, né? Até óbvio falar isso. E a gente fez uma relação, a gente relacionou isso, né? Fiz uma analogia com o relacionamento entre pessoas. E a gente fez analogia, né? Entre o relacionamento meu e dela, né? E relacionamento entre amigos, relacionamento entre familiares e tudo mais. Aí a gente lembrando como era que a gente fazia para se aproximar, né? Ter intimidade. Que para ter intimidade a gente precisa se aproximar da pessoa, né? E não se aproximar fisicamente, né? Na verdade sim, né? Fisicamente e emocionalmente. E a gente ia lembrando tudo. E o relacionamento é como se fosse uma aproximação. Então, ele envolve, né, as duas partes se relacionando, digamos assim, né? Com envolvimentos, pequenos envolvimentos que vai trazendo confiança tanto para um, tanto para o outro. Por exemplo, você vai e busca seu amigo, sua amiga, por exemplo, para ir no shopping, por exemplo. Aí vocês vão lá e tal, tem aqueles momentos, beleza, foi uma aproximação. Aí na outra semana você vai e chama novamente esse amigo, vamos para o shopping, para o cinema, tal. Aí vai de novo, cria essa aproximação e tudo. Aí você vai na outra semana, chama de novo, aí você vai lá e tem uns momentos e tudo, aí retorna. Nesse acontecimento, por exemplo, se você chama muito e a outra pessoa não, como se fosse assim, não retribui, talvez você se sinta meio magoado, ou meio tipo assim, com o pensamento de eu chamo essa pessoa para sair, tá, para a gente fazer alguma coisa junto, mas a pessoa nunca me chama. E isso pode trazer um certo afastamento seu para essa pessoa, digamos assim, né? Você se afasta, gente, peraí, só eu chamo, essa pessoa nunca me chama não, ela tem outros amigos que é mais importante que eu e tudo. Então é como se fosse nesse nível, acredito, o relacionamento com Deus. A gente precisa se aproximar dele e assim ele vai se aproximando da gente. É como se fosse, não tem como se aproximar um e o outro não querer, né? Se você se aproxima e o outro se afasta, não tem aproximação. Ou acontece tipo uma separação, ou acontece um esfriamento, né? Tipo, um quer se aproximar, o outro fica distante, automaticamente o outro vai também ficando distante e fica ali como se fosse um relacionamento frio, né? Não tem aquele relacionamento mais caloroso, mais proximal e tudo. Eu não falo nem relacionamento só de cônjuges, né? Tipo, homem com mulher, por exemplo, um casal e tudo, mas como também relacionamento entre amizade, né? Entre amizade, entre familiar e tal, de você se aproximar, fazer muito por uma pessoa e a outra pessoa não faz, às vezes, muito por você, ou não faz nada, ou não lembra muito de você, ou só fala com você para pedir favor e tudo. E isso não parece uma coisa que vai criar intimidade, entende? É como se fosse os dois buscando algo em comum, tipo, se ajudando,
como se fosse, né, um relacionamento, no final das contas, né? Então a gente fez, né, eu e minha noiva, a gente estava falando e fez essa relação, essa analogia com um relacionamento entre pessoas. E a gente via que, tipo, eu procurando agradar minha noiva e tudo, ela vai se agradando. Aí ela também vai querer fazer coisas para mim, para me agradar. Ou seja, um agradando o outro, isso tende a gente aproximar, a ter mais carinho, a ter mais cuidado, e isso vai se aproximando, eu e ela, vai aproximando duas pessoas no relacionamento, né? Duas pessoas vão se aproximando. Então, é como se fosse, anotei aqui também, né? É como se fosse uma cumplicidade. Você precisa ter uma cumplicidade de certa obediência. Você, digamos assim, não pode apenas só querer receber e não fazer nada pela outra pessoa. Se você quer se aproximar, você quer criar uma relação, criar um laço, você precisa também fazer algo por aquela pessoa, né? Você precisa tentar fazer algo que aproxime vocês. E acredito que isso é bem natural. Às vezes acredito que não é algo forçado de você se obrigar a fazer algo por alguém. É uma coisa bem natural, tipo, você às vezes quer fazer o bem para a pessoa, agradar a pessoa, porque você simplesmente gosta de ver a outra pessoa feliz. Eu acredito que num relacionamento é assim. Você, por exemplo, se já é um casal, ou se você tem um relacionamento de amizade muito forte, você simplesmente às vezes dá um presente ou faz alguma coisa porque você gosta da reação da outra pessoa. Ela fica feliz, ela dá um sorriso, às vezes esse sorriso fortalece muito a gente, né? Porque a gente percebeu que a gente fez um bem para aquela pessoa. Então não tem como só uma parte. As duas partes têm que fazer algo entre elas, mas como se fosse bem natural, uma coisa bem natural. E quanto mais se aproximar, mais fica íntimo. Quanto mais coisas eu tento fazer para agradar minha noiva, por exemplo, mais a gente fica aproximado, mais a gente conhece um do outro. E outra coisa também, né? Isso aí só falando de coisas até agora, digamos assim, materiais, né? Entre aspas, mas que envolve sentimento, emoção, tudo. Mas também tem a parte de se aproximar emocionalmente, né? Em conversa, né? Se você fala com uma pessoa e você se abre muito para essa pessoa, você conta a sua vida e tal, fala dos seus problemas, e essa outra pessoa, ela não fala tanto, tudo, você não conhece muito da vida dela, ela conhece a sua vida e você não conhece a vida dela porque ela não fala. Ou seja, isso não é uma troca, isso não faz a aproximação dos laços das pessoas, né? Ou seja, tem que ter uma troca até de informação, uma troca de histórias para que aconteça uma conexão, né? Então, essa conexão entre as duas partes vai fazer criar a intimidade, criar a aproximação. E a gente estava entendendo que era justamente isso que acontece se a gente quer ter um relacionamento com Deus. A gente precisa tentar se aproximar dele, buscando ele, para ele começar a nos ouvir também, né? A gente tentar falar com ele, para ele tentar falar com a gente conseguir escutar ele, porque é uma coisa bastante difícil, né? Eu acredito, e leva um pouco de tempo, né? Para a gente discernir as coisas que Deus está falando para a gente diante de tantas formas que Ele fala. Ou seja, quanto mais a gente tenta se aproximar dele, tenta se aproximar de Deus, mais Ele vai também ter olhos para a gente, Ele vai querer se aproximar da gente. É como se fosse mútuo. Não tem como eu querer que Ele se aproxime de mim se eu não me aproximo dele. Mesma coisa, não tem como. Não tem como só um lado fazer e o outro lado não fazer nada.
Tem que ter uma interação, das duas partes. Então, basicamente é isso. Quanto mais se aproxima, mais fica íntimo. E anotei aqui algumas formas, né, que a gente viu de criar intimidade com Deus, de se aproximar de Deus para ficar íntimo dele, é através de oração, através de jejum e através de leitura, certo? É como se fosse as coisas que a gente tem para se aproximar dele, a gente falar com ele através da oração, se entregando, falando as nossas angústias, realmente conversando com ele, fazendo súplicas, né, como diz na palavra dele, súplicas, orações, gratidão, agradecer também a Deus, reconhecer as coisas que ele faz na nossa vida, os livramentos, conversar com Deus, para aí sim ele querer conversar com a gente e a gente ter ouvidos para escutar. Também tem essa parte, né? A gente precisa falar com ele, mas também a gente precisa escutar. E a gente só escuta outra pessoa falando com a gente quando a gente para de falar, certo? Então a gente não vai conseguir escutar a voz dele, ele falar com a gente, se a gente só ficar falando, se a gente só ficar orando, se a gente só ficar pedindo, se a gente só ficar, né, e não dar espaço para ele falar com a gente. Então a gente tem que deixar Deus falar. Exatamente, você só fala com outra pessoa, se ela escutar você, se ela parar para escutar. Se ela não parar para escutar e os dois quiserem falar, vai ficar os dois falando ao mesmo tempo. E daí não tem troca, né? Não tem interação, não tem envolvimento das duas partes. É como se fosse algo bastante egoísta. Você só fala, mas você não escuta. É como se Deus fosse só um psicólogo. Você não escuta Deus, e você não escutando Deus, não tem como você obedecer. Para saber o que é que Deus está dizendo, qual um caminho que Ele está lhe dando, uma instrução que Ele está lhe falando. Então, a obediência também faz parte dessa intimidade, né? Então, basicamente, eu anotei isso, né? Oração, jejum e leitura. Jejum justamente para a gente também criar essa intimidade com Ele, porque é uma hora que a gente tenta buscar mais um propósito, né, que a gente faz através do jejum, buscar alguma direção, por exemplo, alguma resposta e tudo. Então, esse momento de jejum é usado bastante para a gente absorver, para a gente se aproximar dele, orando também, né, que jejum sem oração é dieta, né? Então a gente tem que fazer o jejum, orar, mas também a gente tem que parar esses momentos de jejum para tentar escutar. Não é fácil escutar a voz de Deus, saber as coisas que ele está nos falando, né? Mas a gente tem que tentar parar para ouvir, discernir, identificar o que ele pode estar falando para a gente. E a outra coisa é leitura. Leitura a gente vai entender, né, lendo a palavra dele, a palavra de Deus, a Bíblia, a gente vai entender quem ele é. Né? Na Bíblia a gente vai entender como ele fala com a gente, como a gente pode falar com ele, como a gente pode obedecer e agradar a ele, o que a gente faz que desobedece ele. Ou seja, é literalmente o manual de Deus. Lá tem tudo para você saber o que fazer para se aproximar dele, criar a intimidade dele. E quando cria essa intimidade, quando você começa a buscar ele, ele vai começar também a dar atenção a você. Vai começar a escutar suas orações mais forte, você vai falar com ele vai falar com você, e vai criar essa interação, essa intimidade. E basicamente é isso, né? A luz ainda continua ali me perseguindo, espero que seja a luz de Deus. E é isso, o vídeo é só isso mesmo, e espero você na próxima. Tchauzinho.